consistentemente acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Você está entendendo? Agora olha só, em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra brincar com o mal, poderia até pôr aqui o pecado, do que as palavras do sábio de que o pecador com as cordas do seu pecado será detido. Você está notando? Está ali, ó, as cordas do pecado. Elas prenderam Sansão, o homem mais forte do mundo, o homem que teve o maior poder muscular, o homem que teve muita força, encarou um leão, encarou um exército, arrebentou portas de Gaza. Mas agora, olha o quadro agora das consequências do seu ato. Sansão agora ele é pego pelo inimigo, e o inimigo quando pega, o inimigo odeia o ser humano. O inimigo quer ferir. Interessante que eu acho, e pensa comigo aqui, ó, vem cá. Eu acho que o inimigo odiava tanto a Sansão que ele queria matar Sansão. Mas ele tem um ódio e ele faz do seu ódio sarcasmo e ele não matou Sansão. O inimigo queria matar Sansão, mas não matou. Sabe o que o inimigo fez? Não, o melhor não é matar, o melhor é arrancar seus olhos, tirar sua vista, para que agora a gente despreze. Porque agora nós vamos pegar o homem mais forte de Israel e nós vamos agora humilhar. Você está notando as consequências de um pecado? Você está notando agora, porque Sansão agora ele vai ser levado a Gaza. Eu não sei se você lembra, mas Gaza, a Bíblia diz que ele um dia arrebentou as portas de Gaza. Agora olha só o quadro. Agora ele vai entrar em Gaza, prisioneiro sem vista, amarrado, e diz a Bíblia que ele é levado para o local de um animal. Eu, às vezes me impressiono com o sarcasmo do inimigo, porque o inimigo pegou Sansão e colocou no local de um animal, mas não no lugar do leão. Eles não colocaram no local do rei das selvas, eles colocaram Sansão no local de um jumento. Você está notando? O homem mais forte do mundo agora ser comparado a um jumento, a um animal. Você está me compreendendo, jovem, que não se brinca com o pecado, porque o pecado ele destrói uma vida que pode ser uma bênção, se transforma numa desgraça, numa tragédia. Uma menina com talentos e dons se brinca com o pecado, fica inutilizada. Você está me entendendo a dimensão do pecado? Sansão, o homem mais forte do mundo, agora está recluso ao trabalho de um animal. Você sabe que o pecado, ele já inutilizou muita gente. Sabe, grandes homens já foram inutilizados. Grandes mulheres já foram inutilizadas. Pessoas já foram prisioneiras do pecado. Ficaram lá dentro das grades. Ficaram cercados. Eu estou te dizendo o seguinte, por que você está brincando com o pecado? Porque sabe, esse material que você agora está assistindo, esse material está sendo gravado, e eu quero te dizer o seguinte, e nesse momento eu tenho certeza que eu estou falando para uma pessoa que está brincando. E ela está brincando, ela sabe que brinca, ela já desceu 2 vezes. E eu te pergunto, quantas chances mais você vai ter? Você não sabe. Você vai descer no território do inimigo, mas o inimigo um dia vai te pegar e vai te destruir, ele vai te acabar, ele vai te inutilizar. Eu fui pastor uma vez de uma moça, sabe, essa moça, toda vez que eu pregava na igreja, que ela assistia, que ela era um membro, ela chorava nos sermões. Então, um dia ela me procurou e disse, pastor, posso falar contigo? Eu disse, mas claro. E então, na saída, ela disse assim, pastor, tem perdão para uma moça que está tendo relações sexuais com o namorado? Eu disse, sim, claro que tem perdão. Se você pedir perdão a Deus, se você confessar o seu pecado, Deus te perdoa. Eu orei por ela, fui embora, ela ficou. Eu voltei novamente àquela igreja outra vez, e quando eu estava pregando, aquela moça estava chorando. E a saída, eu me lembro que ela me procurou e disse, pastor, eu poderia falar contigo? Eu disse, claro. Você pode falar com o pastor. Ela disse assim, depois que as pessoas se foram, ela disse, pastor, tem perdão para uma moça que já foi perdoada e continua tendo relações sexuais com o namorado? Eu disse, menina, você não pode ter dúvida do perdão. Deus perdoa todo o pecado.
Se você confessar, se você deixar, Ele te perdoa. Eu orei por aquela menina, fui embora, mas ela ficou. Eu voltei mais uma vez. E quando eu voltei, essa era a minha última vez. Eu estava sendo transferido. E naquele sermão de despedida, eu estava pregando. E eu me lembro que ela me procurou no final e disse, pastor, posso falar contigo mais uma vez? Eu disse, pois não, claro. As pessoas se foram e ela disse assim, pastor, tem perdão para uma moça que já foi perdoada 2 vezes, continuou tendo relações sexuais com o namorado e agora está grávida? Eu olhei para ela e disse, garota, você não pode esquecer que Deus perdoa todo o pecado. Não esqueça disso. Saiba que Deus pode perdoar todo o pecado, inclusive o pecado que você cometeu. E eu quero que você saiba que se você confessar e deixar, Ele é capaz de te perdoar. Só que agora, garota, agora tem uma coisa que eu tenho que te dizer que eu não te disse nas outras vezes. E eu quero te falar, o perdão de Deus, garota, não irá tirar as consequências. O perdão de Deus não irá diminuir a tua barriga. O perdão de Deus não vai tirar agora o fato de que você vai ser mãe. Provavelmente mãe solteira, porque o teu namorado vai te deixar e foi o que aconteceu. Mas tem perdão. Você está entendendo? Você está compreendendo? O pecado é uma desgraça. Ele inutiliza a pessoa. Interessante que o pecado já arruinou com muitos. Sansão, uma vida que poderia ser uma bênção, foi marcada pela derrota no vale. E Sansão morre na mão dos inimigos, morre vítima do seu pecado. Algumas coisas são trágicas. Tem muitas pessoas hoje que estão se inutilizando na vida. Tem muitas pessoas que estão perdendo, não é, o seu brilho. Tem muitas pessoas que estão perdendo as suas qualidades e dons. Sabe por quê? Porque elas não conseguem se afastar do seu pecado. Mas nesse momento você tem que tomar decisões. Você precisa se afastar. Você tem que aprender que você brinca com coisas saudáveis, mas você não brinca com o pecado. Você tem que entender que o pecado, ele é danoso, porque a vida do homem mais forte foi transformada numa tragédia. A vida do homem que teve o maior poder muscular foi transformada numa vida de derrotas. Você não pode brincar, porque você pode ser o próximo. E esse é o momento solene. Esta é a hora adequada. Sabe para quê? Para confessar, para abandonar e para mudar a maneira de ser. Se afaste do vale, suba as montanhas, volte de novo para Deus. Deus tem planos para a tua vida. Ele quer te abençoar. Ele não quer que você sofra nesse mundo. Mas você não pode esquecer que não se brinca com o pecado, porque o pecado, ele destrói. Esse é o momento que eu quero te fazer uma pergunta. Se você brincou e Deus te perdoou, interessante, Deus perdoa. Não quer dizer que o perdão de Deus é ilimitado ou incondicional. Deus está te chamando agora para mudar. É agora ou nunca. Aceita Jesus. Deixa o passado. Deixa a tua vida de erros. Não brinque com o pecado. E Deus irá te abençoar. Eu estarei orando por você, porque Deus quer salvar o maior número de pessoas e você é especial para Ele. Que Deus te abençoe. Eu estarei orando por ti. E um grande abraço. Tchau.